De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Conosco também a Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt, e Lapa Reforço de Fundações São Vicente 235, fone 3304-0334. Marcos Farto, especialista em trânsito, nosso entrevistado de hoje aqui no programa Conexão, pelo seu canal 4, e a gente está destacando aqui o trânsito. Falamos no intervalo, indo para o intervalo aqui dos celulares, né? E em especial a questão das mensagens, né? Agora com essas mensagens de texto, WhatsApp e tal, as pessoas têm parado muito. Eu não vou nem dizer para digitar, às vezes. Hoje você tem também aquele o ditado ali, né? Que você pode falar, ele escreve e tal. Mas é para ler. Justamente. Para ler. Então você tem que focar ali. Definitivamente a gente não consegue fazer as duas coisas, né, Fábio? Nem o homem, nem a mulher. O cérebro, ele não consegue trabalhar duas situações em momentos diferentes, né? No mesmo momento. Ou você dirige e presta atenção no trânsito, ou você digita o aparelho. Lê a mensagem e não sabe para onde o carro está indo. Não tem como você redirecionar isso, né? E isso cientificamente provado. Agora, a questão do aparelho celular, quem imaginava que quando surgiu esse equipamento, eu há 3, 4 anos atrás fiz um trabalho para uma campanha que houve em Marília a respeito da droga social. Foi classificado o aparelho celular como uma droga social. E eu pesquisei, o primeiro aparelho celular pesava 30 quilos e ele cabia no porta-malas de um veículo. Ao passar, e era utilizado na comunicação de investigações, né? De polícias, exército e tudo mais. Depois, com o passar dos anos, ele foi evoluindo e hoje nós temos aparelhos, por exemplo, no próprio relógio. Eu me lembro daquele de 1,5 kg, o PT550 da Motorola, né? Aquele que você andava, eu tenho um desses aí, às vezes eu uso em palestras, né? Aquele grande. Sobe a antena, a antena, o flap dele, tudo para poder... E era status você ter um aparelho daquele, né? Era o tamanho de uma garrafa. Muita gente sofreu com deslocamento de coluna na época, lateralmente. E depois você vê chegando aí a tecnologia, a Apple fazendo inovações, e hoje o aparelho celular ele tem assim N situações, é um computador, ele é um computador hoje, ele é um computador portátil e as pessoas adequam aplicativos ao aparelho. Então você tem ali um instrumento que é positivo, digamos, a tecnologia chegou, nós só temos que saber lidar com ela. Tudo que é em excesso é nocivo. O veneno, ele é bom ou ele é ruim? Ele é bom numa determinada dosagem. Ele pode até curar, mas acima disso ele pode matar. Então o aparelho celular, ele hoje é conceituado como uma das piores situações para o trânsito no país. Por quê? Porque ele tira atenção, é a questão de manuseio, a postura. Quando você debruça o rosto sobre o aparelho, incide sobre a sua cabeça uma força. E há quem diga que chega o crânio pesar 25 quilos nessa postura, o que sobrecarrega a cervical. Então, além dos olhos, a luminosidade do aparelho acaba comprometendo os olhos. E isso não é para agora, é para daqui a algum tempo. O corpo vai cobrar isso, né? O teu organismo vai cobrar. E a questão da sua... interatividade, você dirigindo e falando ou manuseando o aparelho, tanto que em novembro do ano passado, a Lei 13.281 fez uma alteração que nós já clamávamos, né? Só que na minha condição foi frustrante. A multa de falar ao celular continua sendo uma infração média, 4 pontos na carteira. O que mudou foi o valor, que passou a ser de R$130, era de 85, agora R$130. Porém, manusear o aparelho, segurar o aparelho enquanto dirige, ou digitar, ou mesmo enviar mensagens enquanto dirige, essa infração agora foi criada, inserida no Código de Trânsito, com o custo de R$ 293, 7 pontos na carteira. Aliás, tem uma telespectadora que pergunta isso, ela não quis se identificar, mas diz: quem cobra o valor? Quem estipula o valor nas multas? Porque, na opinião dela, a multa do celular é muito baixa. Eu concordo com ela na questão do valor que se dá para uma infração que é escandalosamente uma das mais graves no próprio Código de Trânsito. Pois bem, é uma lei federal e somente quem pode alterar uma lei federal é quem está elaborando leis. Então, a nossa Casa de Leis, eles trabalham em cima disso. E a alteração que houve foi recente,
o valor das multas foi alterado, teve um acréscimo depois de 10 anos sem alterações e agora a infração de trânsito ela também tem juros. Então, a cada mês que se passa e não é paga, ela acaba incidindo um valor, uma multa, um valor de juros em cima dela. E se caso não for paga, também depois de um determinado período, entra para o CADIM e vai virando dívida ativa. Então, o governo ele não perde para ganhar o valor da multa, que não é barata. Hoje a multa de celular, nessas duas últimas condições que comentei, é em torno de quase R$300. Então realmente não dá para a gente imaginar que é baratinho não, né? Até R$300 já é um valor assim. É meio salário importante. Praticamente, né? Uma parte do salário mínimo, né? Agora, o que eu percebo assim, Farto, é que a dificuldade talvez na fiscalização disso, né? A gente percebe que as pessoas já entenderam que a fiscalização ela está falha nesse aspecto. Eu não diria assim, Marcos, não há uma falha na fiscalização. O que ocorre é que a fiscalização ela está dividida entre agentes municipais, agora também as guardas civis podem fazer autuações e a polícia militar. A incidência maior se dá sobre a polícia. Então, a polícia militar, a gente tem que tirar o chapéu para ela. Por quê? Porque ela faz tudo. O policial, ele é juiz de paz, ele é o médico, ele é o parteiro, psicólogo. Ele é psicólogo, ele trabalha contra o crime, ele fiscaliza trânsito. Então, aconteceu qualquer intercorrência, chama a polícia e ele também fiscaliza trânsito. Então, hoje, com essa demanda, esse crescimento das cidades, esse crescimento constante de ocorrências, acaba deixando, por um lado, a desejar na fiscalização, mas não é porque ele não fiscaliza, é porque não tem tempo. E aí onde eu vi em outro momento aqui, comentei com você, até nós discutíamos o meu posicionamento em relação à Guarda Civil em Marília, que eu falei que naquele momento eu não concordava e ainda hoje eu não concordo, porque primeiro nós temos que fazer a lição de casa, investir mais no trânsito na nossa cidade. Então você coloca um corpo de funcionários, de fiscalizadores de trânsito para interagirem com a sociedade. E em cima disso, quem não é visto não é lembrado. Então, quando há uma fiscalização, você acaba minimizando o impacto do seu comportamento. Um exemplo muito simples, essa ferramenta aqui do celular tem um aplicativo chamado WhatsApp. E as pessoas dizem nesse aparelho, olha, onde há um comando da Polícia Militar. Então, está tendo uma fiscalização na Avenida João Ramalho, essas pessoas divulgam, e de maneira até errada, no conceito nosso técnico de segurança, pois não deveriam divulgar. Por quê? Se alguém está conduzindo, transportando drogas, está com um veículo produto de furto, que de repente pode ser até o seu veículo e você ainda não sabe, esse marginal, ele vai passar por aquela via e poderá ser surpreendido. O que ontem a Força Tática fez uma apreensão maravilhosa, pegou mais de 1 quilo de droga, além de pinos de cocaína, numa fiscalização de trânsito. Chamou a atenção uma certa condição do condutor, ao abordarem, lá encontraram 1 quilo de droga. Então, quando você coloca essas informações em aplicativos, você está atrapalhando a fiscalização e potencializando o ilícito em crescer. E nós vemos que a demanda de acidentes surge por quê? Porque os condutores preferem esquivar-se da fiscalização do que cumprir a lei. E o ato de não cumprir a lei coloca em risco a própria vida, a própria segurança, a segurança de seus familiares. A gente vai depois até mencionar um pouco essa questão. Acho que a gente pode até já falar, né, com relação... Eu até conversávamos numa outra ocasião sobre a Guarda Municipal, porque existia esse pronunciamento e essa ideia, esse interesse aí da administração municipal, mas eu vejo que o que nós precisávamos mesmo era de um setor de trânsito organizado, né? Eu tenho uma situação que eu tenho já chamado a atenção das autoridades com relação às lombadas, que são os redutores de velocidade. Então há uma conversa, né? E eu até quero entrar em contato com o promotor, doutor Santana, e se ele estiver nos acompanhando, eu já falei isso no rádio esses dias, para ele até ficar já sabendo que eu quero falar sobre esse assunto, que eu quero ouvi-lo nesse sentido, porque eu já ouvi pessoas aí relacionadas ao trânsito dizer o seguinte: não, o doutor Santana, ele impede de que você coloca o obstáculo e ele manda tirar.
Sim. O redutor de velocidade. Porque eu queria entender isso, Farto. Nós precisamos, em algumas vias na cidade, com urgência, reduzir a velocidade. Seja com a implantação de um obstáculo ou com a colocação de um radar. Agora, o que não dá é para você simplesmente não fazer nada. Vamos à questão técnica primeiro. Não se utiliza, não é mais usual colocar lombadas. Por qual motivo? Imagine uma lombada posta na frente da sua residência. Vem lá um caminhão com 15 toneladas. No momento em que ele transpõe aquela lombada, aquele peso é transferido para o pavimento. Então ele transpõe, ele dispersa aquela energia afeta a estrutura subterrânea, aí nós temos vazamento d'água, nós temos aí o comprometimento da rede de esgoto, além dessa energia ser dissipada nas extremidades. Então, nas residências, provavelmente onde há uma lombada em frente, se você reparar com mais afinco, vai perceber pequenas trincas, fissuras, porque essa energia de transposição acaba sendo dissipada e compromete a segurança dos imóveis e até por essa condição de peso, proporção. Por outro lado, a lombada ela tem um custo elevadíssimo, 10, 20 mil reais uma lombada para ser colocada, não é uma questão barata fazer isso. Outra questão. Aliás, eu ouvi eu questiono isso, viu? Eu fui conversar com quem trabalha na área e é um absurdo a gente imaginar esse valor. Mas, é caro. Agora, para a questão do radar, eu sempre fui contra a colocação de radar dependendo da ótica que se coloca. Se você tem uma firmeza, olha, vou colocar na Brigadeiro Eduardo Gomes, eu vou limitar aquela velocidade para 50 km por hora, porque ali há um risco iminente de atropelamentos, é um local pulverizado por pessoas nos finais de semana, aeroporto, bosque, então ali eu vou colocar com essa conotação. Legal, concordo. Agora, colocar radar escondido para flagrar e criar uma demanda de autuações foi o que aconteceu na rodovia, em frente à rodoviária, ali, e isso já comentei até aqui, o DR colocou um radar, não sinalizou, gerou multas para uma grande população que mora naquela região, teve a amiga minha que teve mais de 40 multas, por quê? Ela fazia o retorno numa velocidade ali não tanto elevada e mas depois... ali acho que eles marcam 30, é isso? Não, agora colocou 40 quilômetros, colocaram. Mas naquele primeiro momento não havia a placa de velocidade, não existia. Tanto que o Jornal da Manhã foi lá e flagrou eles colocando a placa de velocidade. Antes dessa placa ser colocada, as multas foram distribuídas e o DR indeferiu todos os recursos. Agora, esse dinheiro todo foi para onde? Você não vê o DR, eu particularmente não vejo o DR investir em campanhas educativas em Marília. E ele faz uso das nossas rodovias. Então ele capta esse valor das multas, mas ele não repassa. Não sei se repassa. Então eu digo como um leigo e como um cidadão. Cadê o investimento? Tem pavimento e tem asfalto. Isso tem em qualquer lugar. Mas cadê um banner, um outdoor de maneira a sufragiar essa condição? Se você vai daqui a São Paulo, depois que passa Bauru, Agudos, aquele momento, você vê lá alguns banners alusivos à educação. Motociclista, use o cinto de segurança para o condutor de veículo. Mas das concessionárias, das concessionárias vinculadas a isso. Então, é preciso esse monitoramento. Então, hoje, o radar, ele se faz necessário? Se faz, desde que bem trabalhado, e eu sou legalista nesse conceito. Eu também concordo. Eu acho que é exatamente essa visão que eu tenho para o radar. Como, de uma maneira clara, ele trabalhando como um redutor de velocidade. Sim. Ou seja, disciplinando o trânsito naquela localidade. Exatamente. Segurança. É isso. Você está pensando na segurança. Porque o que você tem hoje, naquela região, você falou bem, o bosque, o aeroporto, chega final de semana, e não só final de semana, durante todos os dias você vê gente fazendo caminhada, gente correndo, gente andando de bicicleta, utilizando aquela região da cidade para isso. E eu falo porque eu moro naquela região, mas eu tenho certeza que há outras na cidade que também sofrem. Via expressa. Via expressa. Rapidinho intervalo, a gente volta na sequência, não sai daí não. Trânsito é o assunto de hoje no programa Conexão. Se você tiver alguma dúvida, algum posicionamento, pode se manifestar aí no 34544000 ou pelo Facebook. E a gente volta daqui a pouquinho. Até já.